Saudações! Que satisfação ter você aqui comigo mais um sábado. A temática de hoje, no programa Saudações, será condomínio. Que tema interessante é discutir e entender como se dar essas relações de convivência em condomínio. Quem está comigo aqui é o Dr. Alan para discutir essa temática, um especialista nessa matéria, conhece tudo profundamente desse tema. É rapidinho, logo depois do break. Saudações! Estamos de volta aqui com o meu amigo Alan Moraes para discutirmos condomínio. Meu querido, que satisfação tê-lo aqui. Prazer meu amigo. Tudo tranquilo? Vamos lá. Já começo com a primeira pergunta. Me fale o que é condomínio e mais um pouco, qual é a origem dessa história? Excelente pergunta, né? O que é o condomínio e como ele surge e como ele ganha esse espaço, né, que tem ganhado no Brasil, né? E é importante a gente frisar que condomínio é quando você tem várias pessoas, uma coletividade, que tem um domínio sobre algum bem, né? Então, isso, né, em linhas gerais, é o condomínio. Imagine só, você tem um imóvel que tem vários proprietários, né? Hoje em dia, você tem aquele fenômeno de pessoas que compram uma propriedade, compram um apartamento, um resort, e as pessoas vão dividir essa propriedade, são multiproprietários, né? Isso é um condomínio. Assim como, por exemplo, você tem uma herança, né? Você tem vários herdeiros, né? Então você tem aquela herança dividido, isso também é um domínio comum. Então, em linhas gerais, condomínio é quando você tem uma quantidade de pessoas que estabelecem um domínio sobre algum determinado tipo de bem. E aí, no que tange a questão da origem do condomínio, eu acho que é interessante a gente frisar que, no caso, seria o condomínio edilício, o condomínio residencial, né? O condomínio... Que, na verdade, é objeto da temática de hoje. A gente está falando de condomínio, o doutor Alan deu essa ideia geral do que seria codomínio, ou seja, o condomínio, que é exatamente esse domínio comum, né, de mais de uma pessoa. Mas a temática de hoje é a gente tratar sobre o condomínio edilício. Fique à vontade, doutor Alan. O condomínio edilício, a expressão edilício, vem de edifício, que são esses condomínios verticais, residenciais, porque você também tem os condomínios comerciais, né? As regras praticamente são as mesmas, né? Muda um pouquinho, por exemplo, o próprio shopping, né? Ali Sim. você tem um formato diferente na legislação. Tem um formato diferente na legislação. Enfim, então o condomínio residencial, ele surge por volta do ano de 1870, na Inglaterra, em Londres, onde você tinha ali as pessoas da classe média que queriam morar perto das praças, porque era um privilégio morar perto das praças. Só que as praças eram espaços públicos, né? E daí essas pessoas começaram a pedir permissão para o poder público para que aquele espaço fosse privatizado. Perfeito. Né? Daí a importância disso. E esse fenômeno depois passa pelos Estados Unidos, chega ao Brasil, nós temos aí o fenômeno dos alphavilles, né? Todo estado você tem os alphavilles. E aí você junta ali uma quantidade de pessoas e decidem morar, né, juntos. Isso lá, por volta da década de 70, as pessoas que tinham casas de veraneio, e é muito caro você manter, por exemplo, a sua residência e manter outra residência, né, onde você vai passar apenas as férias, final de semana. Então a classe média começou a se juntar, né? E olha, quando eu falo com a classe média, hoje esse fenômeno ele abarca todas as classes. Sim, né? É verdade. Mas antigamente classe média. Então as pessoas começaram a se juntar, construir essas casas de forma próximas umas das outras e dividir as despesas. E aí começa a surgir ali, no início ali do 1940, por ali, esse fenômeno que vai se alastrando e vai ganhando corpo a corpo. Até que em 64, você tem uma legislação própria de condomínio e o Código Civil de 2002, ele também veio trazer um capítulo especificamente sobre condomínio geral e sobre condomínio edilício. Essa discussão é interessante, Alan, e eu queria te fazer uma pergunta. Você passasse por ela bem rapidamente sobre como é que está, de quando é e como está essa legislação sobre condomínio. Você acha que precisa, de fato, haver uma organização, haver uma reorganização dessa temática? Explica para nós. Ted, a nossa legislação ela é bem antiga. A primeira legislação de condomínio, especificamente de condomínio, ela data de 64. Né? Então, essa lei ela ainda está em vigor.
Ocorre que em 2002, com a vigência do novo Código Civil, esta lei ela é parcialmente revogada, né? Há uma espécie de derrogação dessa lei, e o Código Civil começa a disciplinar sobre alguns temas que a lei já havia disciplinado, mas nesse aspecto prevalecendo aí o Código Civil. O que acontece é que a legislação de condomínio, ela, quando se imaginou, quando o Congresso Nacional veio legislar, isso ainda estava em 64, né, bastante tempo, né, pensou-se em condomínios verticais. E aí surgem os condomínios horizontais, os condomínios não residenciais, condomínios, né, comerciais. E aí o Código Civil, ele trata disso, só que é muito omisso em várias matérias, né? Então, aí cabe a convenção do condomínio, acho que é importante depois explicar a natureza jurídica, o que é a convenção, o que é o regimento interno, qual é a diferença dos dois, né? Todo mundo sabe que tem um regimento, que tem a convenção, mas afinal de contas do que se trata. Então, a convenção, né, ela é o documento que vai estabelecer o nascimento do condomínio, né, que vai dispor sobre regras gerais, sobre os direitos fundamentais ali do condomínio. E o regimento interno, de alguma forma, vai trazer o dia a dia, né, as regras de horário, o que pode, o que não pode, né. Agora sim, Ted, de fato, há uma necessidade de se fazer uma atualização, até porque, ultimamente, o STJ, né, que é o órgão que dá a última palavra em termos de interpretação da lei infraconstitucional, ele tem disciplinado vários temas sobre condomínio que a legislação é omissa. Então, há uma necessidade premente do Congresso Nacional de organizar essa legislação e atualizar de acordo hoje com a nova realidade. Nesse caso aqui, Alan, eu quero chamar a atenção da população, para que a população entenda, talvez boa parte do nosso público, parte é do direito e outra parte não é do direito, mas é importante a gente passar essa informação. Até quem é do direito, que é mais novo. Eu lembro da promulgação do Código de 2002, desse nosso Código Civil, assisti aqui uma palestra do nosso querido e saudoso Miguel Reale. E o professor Miguel Reale tinha aquela ideia de fazer como se fosse a Constituição do cidadão. É assim que ele chamava o Código Civil. O Código Civil, então, para ele era a Constituição do cidadão. Então, ele tinha por objetivo ver que código gigantesco, mais de 2.000 artigos. A ideia dele era juntar, porque era a cultura que se tinha, né? Era juntar, e principalmente ele, né? E, na verdade, eu acho que foi um privilégio, foi uma coisa que a gente fez, foi interessante, porque ele, o Miguel Reale era um gigante, e de fato a gente trazer aquele gigante para trazer uma composição legislativa foi interessante. Mas eles tinham a ideia de entrar em todas as áreas do direito, assim, por exemplo, quer ver, isso acontece no direito eleitoral. Agora tem uma proposta, por exemplo, de fazer o Código Eleitoral e juntar toda a legislação esparsa e juntar num único compilado, porque realmente vira um caos legislativo, a gente não consegue entender. E eu acho que isso vai acabar acontecendo com o Código Civil. O Código Civil vai começar a perder essa autonomia de ser a Constituição do cidadão e começa a ter essa regulamentação. Por exemplo, ele adentra muito numa outra área que eu também gosto de estudar e advogar, que é o direito imobiliário. O Código Civil, muitos falam do direito imobiliário, mas assim, aí tu tem lei de registro público, tem uma série de outras legislações que também comportam, que vira exatamente esse mesmo caos. Então, o que vai acontecer é que esses subtemas de direito vão acabar saindo do Código Civil e fazendo uma legislação própria. Então, eu sempre falo, eu sou um cara que sou assim, eu acho que a gente tem legislação demais, e acho que a função do legislativo, para mim, deveria ser, primeiro, fiscalizar o poder executivo e depois pensar em legislar, porque a gente já tem lei demais. Mas, nesse caso, eu concordo contigo, porque uma reorganização legislativa, acho que é uma pauta interessante a ser trabalhada. Mas vamos para frente, que o que importa aqui é o que você nos diz sobre condomínio. Eu quero logo entrar numa segunda pergunta. Por que morar em condomínio? Quer dizer, o que há de bacana, o que há de interessante, o que há de louvável, o que há de bom em morar em condomínio? Fala para nós. Bem, o cidadão, quando ele vai comprar o imóvel, ele decide morar em condomínio, o que leva ele a morar no condomínio? Né? A primeira coisa que vem na cabeça do cidadão é segurança. Né? Segurança. Realmente. Tem um pouquinho de cuidado também, porque em condomínios, por mais que você pense, eu vou morar porque eu vou estar seguro, né? Imagine que o seu condomínio, ele pode contratar um serviço de segurança ou ele pode ter uma portaria. São pessoas que vão abrir, fechar o portão, receber correspondências, né? Ou então, inclusive, hoje já é muito comum, modernidade, um porteiro remoto, né? Sim. Tem empresas que trabalham nesse sentido. O cidadão fica lá na empresa e ele monitora quem entra, quem sai do condomínio, né? Então, as pessoas procuram o condomínio por conta dessa segurança, mas não só por isso, por conta de uma série de conforto.
Imagine para você ter uma piscina na sua casa, você vai ter um gasto. Um custo altíssimo. Um custo altíssimo. Você abrir o portão, fechar o portão, né? Você tem uma academia, uma sauna, uma área de lazer, com churrasqueira, com a possibilidade de fazer ali as suas reuniões de família, um aniversário, uma festa. Então as pessoas procuram o condomínio por conta disso. Então, em vez de você pagar muito caro, você vai ratear. É justamente esse, talvez, o ponto fulcral da discussão. Morar em condomínio é rateio de despesas. Então, o condomínio tem despesas essas que precisam ser rateadas. Que se fosse você pagar sozinho, você não pagaria. E aí a gente, depois, acho que você vai tratar desse ponto, a questão da despesa, sim, que é um dos calcanhares de Aquiles hoje de condomínio. E, sobretudo, agora numa crise que o país passa... Do pagamento, né? Do pagamento dessas taxas, né? Você imaginar que o condomínio ele tem que pagar funcionários, precisa pagar porteiros, precisa pagar zelador, precisa pagar a manutenção da academia, da piscina, da jardinagem. Esse dinheiro sai da onde? Esse dinheiro tem que sair, né? De algum lugar. Quer dizer, as pessoas devem pagar. Né? Então, assim, morar em condomínio é 2 eixos. Você tem os bônus, né, que é esse conforto, mas você também tem os deveres. E a lei estabelece as suas obrigações para o condomínio, as suas responsabilidades. E é isso que, às vezes, muita gente, quando decide morar em condomínio, ele negligencia essas obrigações, não só direitos, né? Você sabe que o direito tem esses 2 eixos. Sim. Eu tenho direito, mas eu também tenho deveres. Vem com ela a obrigação. Obrigações. Alan, meu querido Alan Moraes, me fale um pouco sobre a sua interpretação. O Alan é advogado de condomínio e eu quero que você me fale sobre a sua interpretação de administradora de condomínio. Você acha que é interessante para aquele condomínio contratar ou fazer a gestão pelo próprio síndico? Meu amigo Ted, eu trabalho, já vai fazer aproximadamente 10 anos que eu trabalho nessa área de condomínio e essa pergunta... Para responder, assim, depende muito da cultura, né? Depende muito do condomínio, né? Cada condomínio tem suas necessidades, né? Há aquele condomínio em que tem um cidadão que tem tempo suficiente para estar ajudando, né, a administração do condomínio. Então, geralmente, é uma pessoa que tem esse tempo disponível, né, para poder estar administrando, que é a figura do síndico. Então, o síndico é o representante legal do condomínio, que tem suas responsabilidades. Agora, muitas vezes, tem determinados serviços, portaria, assessoria jurídica, contábil, né? Você tem a mão de obra... Ainda mais naqueles condomínios gigantescos. Gigantesco, né? Tipo Alphaville. Não tem como. Por mais que você tenha ali o síndico profissional, que é aquele cidadão que se especializa nessa área e que, inclusive, não precisa morar no condomínio. Para ser síndico, o Código Civil estabelece que você não precisa ser condômino, tá? O síndico pode ser uma pessoa jurídica, pode inclusive ser a própria administradora. E a administradora é quem? É uma empresa especializada em fazer esse acompanhamento, de fazer todo o balanceio contábil. Não é a praxe, né, Alan? Acho que isso não é a praxe, né? Na verdade, hoje... O síndico ser a própria administradora? O síndico contratar uma... Na verdade... Não, o síndico ser administradora. Não. Eu já vi essa contratação, sim, é comum. É possível, é possível. Durante algum tempo atrás, né, o governo federal, por meio da Caixa Econômica, estabeleceu, ainda tem esses programas, né, habitacionais, em que o próprio banco é o responsável. Então, quem vai ser o síndico, uma vez que o banco é o condômino, é o proprietário? Por enquanto, pessoas, né? Até vender tudo, né? Até vender tudo. A gente chama de arrendatários, né? Ou seja, você não tem condôminos. Então, geralmente, o banco vai contratar uma empresa para fazer a administração, porque o banco não é para administrar. Até porque ainda estão vendendo, né? Ainda estão vendendo. E na prática, né, o que a administradora faz? Né? O condomínio, por exemplo, não quer que os funcionários sejam vinculados a ele, para não ter aquelas obrigações trabalhistas, enfim, porque às vezes é complicado. Então ele contrata a administradora, ela faz a cessão de mão de obra, a terceirização da mão de obra. A própria administradora cuida de fazer o balancete contábil, de ela mesma poder contratar outros serviços, porque ela conhece, ela já tem um rol de pessoas que trabalham ali para ela, assessoria jurídica, contábil, assessoria administrativa. Então, tudo isso é importante. Assim, é uma empresa especializada em administração, mas nada disso afasta a possibilidade do próprio condomínio. Hoje, o que é mais comum é ter administradora. Sim. O que é mais comum, né? Mas o próprio síndico, ele pode, ele mesmo, organizar tudo isso.
Perfeito. Alan, que beleza. Eu queria lhe pedir para você ficar um pouquinho mais com a gente. A gente vai fazer um intervalo rapidíssimo. Olha como passa rápido, né? A gente vai fazer um intervalo rapidão e já já a gente volta. Saudações, estamos de volta aqui com meu querido amigo Alan Moraes para falar de condomínio. Já vou rapidão porque são muitas perguntas e muitas dúvidas. Meu querido Alan, fale-me sobre quais são os principais problemas existentes nessa relação condominial. E tem uma pergunta aqui do além do meu querido editor Guedes, falando o seguinte: bateram no meu carro dentro do condomínio. E o condomínio disse que não é responsável por batidas internas dentro do carro, ou seja, lavou a mão com relação a isso. Fale do geral e aí dê um carinho atencioso a essa pergunta do nosso querido Guedes. Convivência humana é algo sempre muito complexo. Então você imagina que morar em condomínio você vai ter diversos problemas. Problemas com vizinho, problemas com barulho, problemas de inadimplência, problemas inclusive com drogas, né, drogas ilícitas. E também tem esses problemas envolvendo acidentes dentro do condomínio. Ou o portão que fecha, ou o carro do colega que bate no outro. Então, de quem é a responsabilidade? Importante a gente trazer aqui o entendimento do STJ para essas questões. O STJ diz o seguinte, que o condomínio somente será responsável por eventuais sinistros, batidas, até furtos dentro do condomínio que acontece, né? Somente se a convenção dispor que o condomínio é responsável por isso. Ah, mas por que razão isso, né? Porque as pessoas, geralmente, quando moram no condomínio, elas entendem que o condomínio está prestando um serviço, é como se tivesse uma relação de consumo, o que não é. Não há uma relação de consumo entre condomínio... Não é um shopping. Não é um shopping, né? Não existe, eu estou falando de condomínio residencial, claro, né? Não existe relação de consumo entre condômino e condomínio. Isso é pacífico dentro da doutrina do STJ, da jurisprudência do STJ. E aí, quando acontece essa batida, geralmente o cidadão ele vai querer responsabilizar o condomínio, vai querer responsabilizar a administradora. Sim. Então, assim, em linhas gerais... Ainda mais quando ele não sabe quem bateu. Ainda mais quando ele não sabe quem bateu. Aí ele vai pedir as imagens, né? Então, linhas gerais, em regra, condomínio, pelo menos segundo o STJ, eu digo assim, segundo o STJ, porque isso vai variar da interpretação, inclusive, dos magistrados em cada caso concreto, né? Então, o STJ entende que não é responsabilidade do condomínio, salvo se a convenção assim disciplinar. Tem que olhar logo a convenção. Tem que olhar a convenção, o regimento interno. Agora, tem casos específicos, né? Se o fulano de tal bateu no teu carro, aí aquele espaço ali dentro do condomínio se equipara a um logradouro público, isso é CTB. Então, de quem é a responsabilidade a princípio? De quem bateu. Então, de quem bateu é que vai ter que lhe indenizar, né, lhe ressarcir os danos. O condomínio pode ajudar, fornecendo as câmeras, fazendo o controle de quem entra, de quem sai, porque às vezes quem bate é um carro da mudança, é um carro de um terceirizado que está entrando no condomínio. Então, o condomínio ele pode ajudar nesse sentido. Agora, vamos imaginar que seja um sinistro, um furto, por exemplo, que é um problema também corriqueiro dentro de condomínio. Mesmo entendimento. A princípio, a rigor, o condomínio não responde, porque o condomínio não está oferecendo um serviço, salvo se houver comprovadamente, dentro da situação, aquele que sentiu, a vítima, né, do furto, do acidente, se ele conseguir comprovar uma ação ou uma omissão do próprio condomínio, seja na figura do porteiro, né? E aí, no caso concreto, vamos imaginar que o porteiro saiu para ir no banheiro, deixou o portão aberto. Deixou o portão aberto. Entrou o cidadão lá, né? E furtou e foi embora. Não. Aí existe uma ação concreta, responsabilidade. Porque às vezes, Ted, quem pratica o ato é um outro condomínio. Ou então, às vezes, o cidadão bate o carro na rua, né? Ou é furtado na rua e chega e diz, olha, síndico, furtaram meu carro. Outro dia, uma situação concreta, capina, a pedrinha bateu no vidro do carro, trincou todo. Aí o cara, de quem é a responsabilidade, né? Tem uma empresa que está prestando serviço, tem um condomínio. De quem é? Nós vamos olhar na câmera, né? O carro do cidadão, né? No momento que ele estava lá, não foi possível vislumbrar nenhuma pedra batendo. Então, é possível que o cara tenha batido fora e vai dizer ali, né, que é a responsabilidade do condomínio. Então, isso é muito controvertido na prática. Entendi. Fala sobre barulho.
Ave Maria, barulho. Barulho. Barulho no condomínio. Isso aí é muito engraçado. Sobretudo para quem mora em condomínio vertical, mas também acontece Sim. nos condomínios Horizontais. residenciais. Cidadão que bota o som alto demais, às vezes tem uma banda, uma e aquele negócio de bateria. decibéis, são tantos decibéis. Lei do silêncio. É, Né? lei Que do lei do silêncio. silêncio é essa? Gente, primeiramente, bom senso. Né? Nós temos uma legislação no estado do Maranhão que trata sobre a quantidade de decibéis permitidos e toleráveis dentro, né, do condomínio. Não só do condomínio mesmo, não. Tá? Em casa, você mora numa casa, não mora em condomínio, mas tem um vizinho lá que escuta o som alto, bota aquele paredão. Né? Primeiramente, bom senso. Domingo de manhã Domingo de manhã de ressaca, 6 da manhã já 6 tá da com o som manhã. estourado. Condomínio, ele tem que disciplinar isso. Né? Dentro Deve haver uma regulamentação. Deve haver uma interna. regulamentação. O problema é a questão dos decibéis. Né? Para Sim. você fazer a contabilização, Isso tem é que ter uma difícil, maquininha. Inclusive, essa perturbação à tranquilidade de outrem, inclusive é configurado com uma contravenção penal, Sim. de atribuição da autoridade policial para fazer o TCO e tomar as O melhor providências seria judiciais cabíveis. estipular horário, né? Mais do que decibéis. Existe uma estipulação geralmente de horário que vai em torno até 22 horas, aí depois, olha, aí som ambiente, né? Mais ou menos isso, som ambiente, né? Mas aí, aquela questão, né? Outro dia eu escutei alguém falando, mas isso é muito subjetivo. Às vezes o barulho que me incomoda pode não incomodar o outro. E aí entra essa questão do bom senso. Então, assim, na prática, sempre será um tema muito polêmico, que é a questão do barulho, tá? Porque, de fato, alguém pode se incomodar, o outro não. Então, geralmente, o condomínio, nesse caso, ele deve agir escutando as partes, tentar conversar, tentar estabelecer ali dentro de um senso, né, de responsabilidade, né, um bom senso, né, para isso não afetar, de alguma forma, a boa relação, né, de convivência entre vizinhos, entre condôminos. Vamos lá. Inadimplência, Ted, é o calcanhar de Aquiles do condomínio. Por quê? Sem dinheiro, você não consegue. E é condomínio, E né? é condomínio, é um domínio comum, é rateio de despesas. Então, se você mora no condomínio, você tem que ter essa consciência. Eu preciso colaborar, sob pena de sofrer algumas restrições. Em tempos de pandemia, como é que fica? Tempos de pandemia é muito complicado, as pessoas deixam de pagar suas taxas de condomínio, isso pode comprometer seu próprio condomínio. Eu já vi condomínio acabar por conta de inadimplência. E aí como é que fica? E aí fica difícil para manter aquele conforto que eu disse no início. Sim. Então o condomínio às vezes vai ter que tirar a portaria, vai ter que tirar algum tipo Fica de... sucateado Fica totalmente. sucateado e desvaloriza seu próprio bem. Né? Então o condomínio... Hoje em dia tem escritórios de advocacia especializados nisso. nessa Inclusive parte... o seu, né? Inclusive nós. Nessa parte da cobrança. Existe, Ted, se me permite falar, Pode ficar à vontade. o condômino que é inadimplente quanto mais, é aquele cidadão que ele vai dever, ele deve todo mundo. Sempre vai né? dever, Vai não tem dever. jeito. Agora, em tempo de pandemia, existe aquele cidadão que deve numa situação, né, pontual, temporária. O síndico pode negociar, fazer parcelamento, até pode e deve, desde que isso tudo esteja ajustado com a Assembleia. Tá? A Assembleia vai ajustar quais são os limites de negociação, ele pode ir lá Do negociar. próprio síndico. O síndico não pode unilateralmente determinar isso. Não, o dinheiro não é dele, o dinheiro Sim. é do condomínio. Ele é só o gestor naquela ele não situação. pode abrir mão daquilo que não é dele. Então, se ele for abrir mão daquilo ali sem autorização, aí numa eventual prestação de contas, ele vai ter que dar conta daquele recurso que ele abriu mão que não era dele. Entendi. E Alan, vamos falar ainda sobre uma temática, privacidade. Privacidade é um tema muito complicado, sobretudo para quem mora com parede meia, né, assim, em condomínios residenciais, né, privacidade com janelas grandes, onde você quer andar à vontade dentro da sua unidade, dentro do seu direito de propriedade. Então aí é preciso que haja um pouquinho de bom senso para quem, né, vai incomodar, para quem está sendo incomodado. Eu já vi situações, Sim. e aí eu vou relatar uma situação corriqueira, de uma esposa que se sentia constrangida, aí vocês vão até sorrir, né? Porque a vizinha da frente andava à vontade e o marido dela, né, ficava olhando, né? Vocês vão sorrir com isso, né? Isso acontece demais, né? comum, né? Então, assim, é bom senso. Né? O Eu cara nunca pode vi andar à acontecer, vontade dentro dessa sua casa, coloca uma cortina, né? Coloca uma cortina. E, inclusive, tem casos, cidadão que vai querer namorar, e aí namorar, às vezes, na sacada, explicitamente. Cuidado, porque isso pode até configurar crime. Sim. Né? E aí tem que ter esse bom senso. Privacidade é uma coisa
complicada dentro de condomínio. Isso complicado do ponto de vista da sua unidade e quando você vai acessar as áreas comuns. Tem gente que não gosta de ser filmado. Nas áreas comuns já sabe que não pode. Você tem que abrir mão. Na sua casa é complicado, porque tem essa exposição. Agora, nas áreas comuns... Eu já vi situação do cidadão que ele foi reclamar para o condomínio porque a esposa dele estava tomando sol e tinha uma câmera lá filmando na piscina, né? Obviamente que você tem que entender, morou em condomínio, aquele espaço é um espaço aberto à coletividade dos que moram ali, inclusive pessoas terceiros que podem visitar, né? E vai ali. Gente, você vai abrir mão, de certa forma, da sua privacidade quando você decide ir para a área de lazer, se expor. Né? Uma coisa é dentro da sua unidade, que você pode colocar a cortina, você pode ficar à vontade. Nas áreas comuns, o condomínio pode e deve fazer esse monitoramento de imagens. Perfeito. Doutor Alain, maravilhosa essa nossa conversa. Eu queria lhe agradecer demais, dizer que as portas do programa Saudações estão abertas para você. Quero lhe dar ainda a oportunidade de você se despedir do nosso público e também deixe seu contato, sua rede social, se alguém tiver interesse de entrar em contato com você para fazer alguma contratação advocatícia. Fique à vontade. É sempre um prazer, né? É sempre um prazer estar aqui compartilhando desses conhecimentos. Nós trabalhamos com a área de condomínio já para aproximadamente quase 10 anos, né? Trabalhamos nessa parte de assessoria jurídica, na parte de consultoria, que a gente atua antes do problema ocorrer, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante. E aí, assim como vários colegas que trabalham na esfera condominial, nossas redes sociais estão aí, tá? Alan J. ADV no Instagram, no Facebook. Lá a gente costuma postar alguns temas, algumas ideias interessantes. Então, fique à vontade, venha nos conhecer, venha compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência, né, desse universo, né, tão vasto que é o direito condominial. Pronto. Minha gente, que satisfação esse diálogo que a gente teve com o doutor Alain. Ainda tinha assim, muito mais coisa para falar, mas a ideia é essa, é começar um diálogo, começar uma ideia. E aí fiquem à vontade para procurar o doutor Alain. Depois, para mandar mensagem para a gente, pode mandar um direct para o Instagram do programa Saudações. Aí eu repasso para o doutor Alain. Se ele não lhe atender, eu repasso para ele. Atenda essa pessoa, doutor Alain, que vai dar tudo certo. Eu quero agradecer a sua presença, dizer para você que eu dou por justo. E eu gostaria de lhe desejar um excelente sábado e saudações.